Boa noite a todos, obrigado pela presença. O meu tema é a análise do controle de qualidade na comparação de registros direcionais de poços de petróleo. Foi um artigo que eu fiz. Esse artigo deriva de um... Tem alguém com eco aí? Perdão. Tá, voltando. Esse artigo deriva de um projeto que eu tenho englobado na empresa, que é essa ideia da comparação de registro direcional e o controle de qualidade. E eu vou explicar o que se trata esse artigo meu. Esse artigo meu, a gente vai falar da importância do posicionamento de postos de petróleo e gás, os tipos de ferramenta que registram esses postos direcionais, os modelos de erro de cada ferramenta e o que é o servo definitivo, que é essa ideia que eu trago no artigo, que é o controle, o melhor controle de qualidade existente na perfuração de poços de petróleo. Os postos direcionais, os postos direcionais, por que se perfura direcional? Né? Porque seria muito mais fácil perfurar vertical. Se perfura direcional para você conseguir atingir um reservatório mais espesso. Se perfura postos direcionais para combater blowouts, que são os controles de poço. Se perfuram postos direcionais por questões ambientais, como nessa foto aqui que está aqui, é uma sonda que está na praia e o poço ele está no mar. Mas como você não pode ter plataformas offshore, você perfura da praia e atinge um alvo que fica a 5 quilômetros de distância dentro do mar. Esse é um caso aqui de Serra, na região norte do Rio Grande do Norte. E se perfuram poços direcionais quando você tem pads de poços, né? Uma plataforma fixa que perfuram 30 poços. E como se perfuram poços direcionais? Com colares, que são as ferramentas do BHA, heavyweight, drill pipes, brocas, e o principal foi uma ferramenta desenvolvida para a perfuração direcional, que é o motor de fundo. É um motor de fundo que tem um bench, que é essa inclinação no final dele, que permite você perfurar da forma direcional. E agora é uma pergunta que todo mundo se faz, mas tudo bem, o motor está apontado para aquela posição, eu tenho todo o equipamento de BHA, mas quem que vai guiar o motor? Né? Quem que vai dar a direção para onde ele está indo? Qual o sensor que faz isso? Hoje em dia, na indústria, a gente tem dois tipos de sensores, que são os sensores giroscópicos e os sensores magnéticos, né? Os sensores magnéticos, eles detectam o campo magnético da Terra e pela intensidade do campo magnético, eles conseguem determinar aonde está o norte magnético da Terra. Então, a sua referência para o sensor magnético é o norte magnético. Você tem ferramentas de giroscópios. O que eles fazem? Eles detectam a rotação da Terra e, por essa rotação, você consegue encontrar o norte verdadeiro da Terra. Então, os dois pontos de referência são diferentes. No entanto, você tem cálculos de convergência para você transpor do norte verdadeiro para o norte magnético para o norte do grid, que é uma seção UTM do globo, né? E você pode transformar de um para outro. Então, você tem referências diferentes que no final dão o mesmo resultado. E o que esses sensores medem, né? Eu já falei que a referência deles, mas o que eles medem? Eles medem a inclinação do poço, que é o quanto ele está desviado da vertical. Ele mede a direção para onde o poço está indo, que é o quê? Que é a direção em relação à referência, que é o norte magnético ou o norte verdadeiro. Ele determina a profundidade do poço também, pelo cálculo do BHA, cálculo de MD, cálculo de TVD, que é a profundidade total do poço, que leva em consideração a inclinação, e a posição das ferramentas, né? Aonde está aquela inclinação do motor, para onde ela está apontando. É essa direção da ferramenta que vai dar a direção do poço. As duas ferramentas têm referências diferentes, mas elas medem esses 4 fatores. E como é que a gente pode medir a qualidade dos postos em um registro direcional?
Porque você para pensar, um poço direcional, geralmente são poços muito caros, que são perfurados em sondas caras, né? E é um poço que vai ficar durante 20 anos produzindo. E como é que você controla a qualidade do posicionamento do poço? Onde ele está, né? Se por um momento você perde o controle do poço, você tem que interceptar ele, você tem que chocar um poço com o outro. Então você precisa saber muito bem aonde está esse poço. E para isso que as ferramentas de registro direcional existem. Mas como é que você consegue medir a qualidade dos dados que elas entregam? É isso que eu vou tocar nesse artigo. A qualidade dos dados é um fator tão crítico que, se você não consegue medir muito bem, acontece o que está acontecendo, o que aconteceu nesse poço do México, né? Um poço com 76 metros de afastamento de um do outro. Então, é o mesmo poço medido com duas ferramentas diferentes e as duas deram diferente. Aí você pensa, e se eu só tivesse medido com uma? Você não teria certeza de onde estaria seu poço. E esse é o grande desafio da indústria. Crescer cada vez mais com qualidade, claro, né? Mas com mais segurança operacional. Em um caso como esse, por exemplo, né? Se esse poço viesse a descontrole, você não conseguiria interceptar ele, ou você teria mais dificuldade de interceptar ele, porque você, pela foto você vê, você realmente não sabe onde ele está. Mas que bom que você não sabe onde ele está, porque você tem essa dúvida, porque você correu 2 sensores para garantir a posição desse poço. E é isso que a gente vai falar, que é o controle de qualidade survey definitivo. Survey significa registro, né? Um survey, quando a gente fala no registro direcional, é um termo em inglês que é muito utilizado aqui no Brasil, que significa registro de poços. Para entrar agora na parte dos sensores, como eu entro no artigo, eu explico cada parte do cálculo feito para determinar aqueles 4 parâmetros que eu citei anteriormente. No caso do sensor de giroscópio, como é que você sabe que ele está funcionando bem? A Terra, ela roda em torno do eixo dela. O giroscópio, ele consegue determinar essa força de precessão que é perpendicular ao vetor de rotação da Terra. Então, você tem um vetor de rotação da Terra e a força perpendicular, que é essa EH, é a força que o giroscópio consegue sentir. Então, se você faz uma projeção desse EH, você consegue determinar o norte verdadeiro da Terra. Como é que você sabe que o giroscópio está funcionando bem? Você compara o calculado, que é o quê? Esse vetor calculado, ele é 15,041 vezes o cosseno da latitude de onde você está. Vai dar um valor calculado. E agora a ferramenta vai ler esse valor também, valor medido. Você compara esses 2 valores, é o seu controle de qualidade das ferramentas giroscópicas. E qual o controle de qualidade da ferramenta magnética? É muito parecido. A ferramenta magnética, ela consegue identificar o norte verdadeiro, o norte magnético da Terra, igual uma bússola, né? A Terra, ela possui polos, polo positivo e polo negativo, né? E o campo magnético da Terra, ele se desloca do norte magnético para o sul magnético. E esse campo magnético gera vetores de intensidade magnética em todas as faces da Terra. E a ferramenta magnética, ela consegue identificar a intensidade daquele vetor. E, de acordo com a intensidade desse vetor, ela consegue determinar onde está o norte magnético da Terra. O controle de qualidade dessas ferramentas simplesmente é a mesma coisa do sensor giroscópio. É o calculado, né, para aquela latitude que você está, para aquele dia do ano, porque cada dia do ano difere a intensidade do campo magnético, e aonde está também a sua referência, porque o norte magnético é um norte que ele muda de posição na Terra. Tudo isso é calculado um valor de vetor, e a ferramenta, o magnetômetro, que é o sensor do magnético, ele calcula. Você compara os dois, se tiver dentro da tolerância, o seu controle de qualidade está legal. E aí que entram os modelos de erro, né? Como é que você comprova os pequenos erros de cada sensor? Porque mesmo você calculando esses pontos, os sensores têm erros, né? No caso do giroscópio, por exemplo,
ele calcula através de um disco que gira em torno de um próprio eixo, só que aquele disco, ele aquece, e o aquecimento faz a massa expandir. E isso é levado em consideração para o cálculo do vetor de rotação da Terra. Então, todos esses pequenos erros geram um modelo de erro. Então, sempre quando você vai determinar a posição de um poço, ele não é uma linha reta. Ele é uma sequência de elipsoides, onde esses elipsoides é a probabilidade de onde aquele poço vai estar. Então, para cada ferramenta, você utiliza um tipo de IPM diferente, que IPM é o nome científico do modelo de erro, e esse IPM ele vai te falar em quais as considerações e pesos para cada tipo de erro do sensor. Né? Por exemplo, aqui é um IPM de um giroscópio. Ele leva em consideração o desalinhamento de eixo, ele leva em consideração o erro de contagem de profundidade, ele leva em consideração as bias, as tendências, né, inertes ao sensor giroscópio, entre outros erros. Então, para cada tipo de ferramenta, você tem um tipo de modelo de erro diferente. E isso é muito bom. Eu vou explicar por quê. Porque se você for ver, né, o survey definitivo, a ideia do survey definitivo é a comparação de duas ferramentas de princípios diferentes, dando o mesmo resultado. E isso está escrito na SPE 163411, onde ele diz claramente que, devido a vários estudos, a melhor controle de qualidade para posicionamento de poços é a comparação de sensores. E para comparação de sensores, você tem vários testes que são feitos. O primeiro deles é o RIP test, que é o teste relativo à performance de cada ferramenta. Você tem um Q-score test, que é um teste estatístico, que ele pega vários registros em várias partes do poço e compara esses registros. E você tem o controle das elipses de incerteza, que são os erros de cada ferramenta que são gerados pelos IPMs. Então, a ferramenta magnética tem um IPM dela que gera uma elipse de incerteza, e a ferramenta giroscópica tem a ferramenta giroscópica tem um IPM que gera um erro de uma elipse de incerteza. Se você compara essas duas elipses de incerteza e elas ficam uma em cima da outra, esse é o melhor controle de qualidade para a perfuração de seu poço. Você tem certeza que seu poço está naquele lugar. E isso aqui, para finalizar a apresentação, eu estou chegando nos 2 minutos finais, eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo clássico de o que uma grande operadora está fazendo aqui no Brasil. Por isso que eu falei que esse é um projeto meu, né, da minha empresa. Não vou citar nome aqui de empresa nem de operadora, por causa que isso aqui é um artigo científico. Então, de uma comparação de elipse em um poço real offshore no Brasil. Você pode ver que a operadora decidiu incorrer 2 ferramentas de princípios diferentes para garantir o posicionamento daquele poço, para garantir o posicionamento daquele poço no reservatório. E com isso, a sua equipe de geólogo, a sua equipe de engenheiro de reservatório, ela tem certeza absoluta de onde está aquele poço, e você consegue desenvolver os modelos geológicos de forma mais precisa, uma vez que você tem certeza de onde aquele poço está. E fora a questão de segurança operacional. Caso você toque o reservatório e tenha um blowout, tenha um imprevisto naquele poço, você consegue interceptar aquele poço de forma mais segura possível, porque você sabe aonde ele está, porque você comparou os 2 registros direcionais de ferramentas diferentes. E uma coisa que você ganha em relação com a comparação é a redução da elipse. Porque o giroscópio ele tem uma elipse menor do que a ferramenta magnética. E isso traz, mas a ferramenta magnética ela se comporta melhor durante a perfuração. Então, você colocando essas 2 ferramentas no seu PHA, que é a sua coluna de perfuração, no final da sessão, você tem uma excelente ferramenta que mede enquanto perfura, enquanto você está construindo o poço, e você, ao final da sessão, você tem uma excelente ferramenta que vai diminuir o seu erro, né? Que vai reduzir a
a elipse, né, aonde o seu poço poderá estar, e você, ao mesmo tempo, compara os dois registros e você tem certeza absoluta de onde está o seu poço. Para você ter uma ideia de grandeza do que eu estou falando, uma elipse de uma ferramenta de giroscópio na profundidade de 5.601 metros, ela tem 119 metros quadrados. Quer dizer, a 5.600 metros, o seu poço pode estar nessa elipse. Ele pode estar em qualquer lugar ali. E de acordo com a ferramenta de... Lucas, um minuto? Um minuto. Perfeito. E de acordo com a ferramenta de MWD, né, que é a ferramenta magnética, o seu poço poderia estar em qualquer lugar daquela área de 255 metros quadrados. Então, em geral, eu agradeço a todos a presença, e a ideia desse artigo é: a qualidade do registro direcional vem da comparação. A comparação é o melhor controle de qualidade existente.